Fala galera, beleza? Vamos falar então agora sobre caule. Bem, o caule é quem suporta a parte aérea da planta. Normalmente o caule está acima do solo, né? Tem o caso lá, já vimos das pteridófitas, né? Do rizoma, que é um caule subterrâneo, mas normalmente o caule está acima da terra. Então aqui temos um exemplo de um caule, mostrando aqui o crescimento. Dá para perceber aqui a marcação do crescimento ano a ano, cada ramo. Dá para perceber aqui nó e entrenó. Nó e entrenó ficam aqui então entre as gemas ou brotos, né? Bom, essas gemas ou brotos vão originar tanto os ramos laterais, ó, aqui uma gema, um broto que vai originar um ramo lateral, como as folhas, os frutos. E lá em cima tem então a gema apical, essa é importante, gema apical, que vai originar então, vai proporcionar o crescimento longitudinal, né, vertical, né, da planta. Então, o caule vai ter um crescimento vertical e um crescimento horizontal, crescimento lateral ou diametral. Vamos falar então aqui sobre as partes do caule e sobre esse crescimento. Então, olha só, a parte apical do caule, lá no ápice, temos o meristema apical, que é meristema primário, que vai originar, na verdade, aqueles 3 meristemas primários que nós já falamos na aula de raiz, tá? Que são a protoderme, o meristema fundamental e o procâmbio, ok? Bom, todo caule, toda estrutura caulinar primária vai apresentar apenas tecidos primários. Ficou fácil. Então, a dica aqui é olhar o tecido de revestimento. Se o revestimento é epiderme, é porque a estrutura tem um crescimento primário. Agora, se o revestimento é de periderme, e aí a periderme você vai identificar pelo suber ou cortiça, que é o principal representante da periderme. Então, ó, tá aqui, ó, tem suber ou cortiça, não faltou o nome aqui, mas tá aqui, ó, esse azulzinho aqui é a periderme, tá aqui, ó, periderme, então é porque tem crescimento secundário. No outra imagem vai ver as camadas da periderme, né, suber, filogênio e filoderme, beleza? Bem, então isso aqui tem crescimento secundário, beleza? Pronto. Então, na parte apical, crescimento primário, mais para a base, crescimento secundário. O crescimento secundário é consequência da ação de um outro grupo de meristemas, que são os meristemas secundários ou meristemas laterais, que são o filogênio, que vai formar a periderme que eu falei, e o câmbio vascular, que vai formar xilema e floema secundários, beleza? Bom, então analisando aqui a estrutura microscópica do caule, vamos observar uma diferença entre as dicotiledôneas e as monocotiledôneas. Isso é importante. Então, numa dicotiledônea, e aqui parênteses, normalmente quando você vê um esquema de um caule, é um caule de dicotiledônea. O que a gente vai ver? Aqui, ó, ainda num caule jovem, né? Tá aqui a parte da medula. Dá para ver aqui a epiderme, por isso eu sei que é jovem, tecido ainda de revestimento primário. E aqui eu vejo os vasos líbero-lenhosos, né? O xilema e floema, que estão aqui, ó, periféricos, né? Sempre floema para fora, xilema para dentro. Então, eu vou ver um anel vascular. Isso indica cotiledôneas. Em monocotiledôneas, eu não vejo esse anel vascular. Eu vou observar esses feixes vasculares organizados em conjuntos de xilema e floema e difusos, né, dispersos em todo o caule. Ok? Então, se tem um anel vascular, é um caule de dicotiledônea. Agora, se esses feixes líbero-lenhosos, líbero é floema, lenho é xilema. Então, se esses pacotinhos de xilema e floema estão dispersos no caule, é porque esse é um caule de monocotiledônea, beleza? E monocotiledôneas não vão ter aquele crescimento lateral, o crescimento secundário. Então, vai ter sempre epiderme como revestimento. A periderme, que vai aparecer no crescimento secundário, eu só vou ver numa dicotiledônea. E aí, olha só, um caule, gema apical, onde está o meristema apical do caule. Aqui, nó e entrenó, as gemas axilares, que vão originar os ramos, né, as flores, folhas, as gemas laterais. A parte primária, estrutura primária, mais próxima à gema apical, mais jovem. Tem aqui epiderme, procâmbio, xilema e floema primários. E aqui os meristemas apicais, ou melhor, meristemas primários, que originaram esses tecidos jovens. Procâmbio, que forma xilema e floema primários,
meristema fundamental, que origina o córtex, e protoderme, que origina a epiderme. Mais para baixo, vou encontrar agora sim já um crescimento secundário, beleza? Bem, esse crescimento secundário decorre da ação dos meristemas secundários ou laterais. Quem são eles? Felogênio, certo? E câmbio vascular. Felogênio e câmbio vascular são os meristemas secundários. O meristema secundário chamado felogênio vai formar feloderme para dentro e suberocurtiça para fora, ok? E o câmbio vascular vai formar xilema para dentro, floema para fora. Aí eu vou chamar já de xilema secundário, floema secundário. Então, ali, ó, repara, tá aqui, ó, felogênio, feloderme e suber ou cortiça, tá, formam a periderme. Então, periderme é formado por esse conjunto de feloderme, felogênio e suber ou cortiça, beleza? Bem, suber ou cortiça, também chamado de felema. Felema é o mesmo que suber ou cortiça, que é esse revestimento externo dos troncos, e dos caules e das raízes que tem crescimento secundário. Bom, pessoal, então vamos organizar aqui sobre os meristemas. Falamos sobre eles na aula de raiz, já comentei agora de novo na aula de caule, então vamos dar aqui uma revisada? Bem, então meristemas apicais, tá? Então temos lá meristemas primários, que se originam dos meristemas apicais, certo? Tanto apical do caule como apical da raiz. Então, o meristema apical, como se fosse uma célula tronco, totipotente, tá? Semelhante ou até pluripotente, se for considerar, comparando com as células humanas, por exemplo. Os meristemas primários são derivados desse meristema apical, certo? Então, no meristema apical, as células são completamente indiferenciadas. Aqui já há um início de diferenciação, ok? Bom, e aí, pessoal, quem são eles? Protoderma, meristema fundamental e procâmbio. E aí, cuidado. Eu botei aqui, ó, dermatogênio, periblema e pleroma. Não são sinônimos, certo? Não são sinônimos. Porque tem modelos diferentes de descrever o desenvolvimento da planta. Então, o dermatogênio, o periblema e o pleroma são termos usados no estágio que seria entre a protoderme e o meristema apical, e numa outra forma de classificação. Então, autores às vezes colocam como sinônimos. Eu coloquei aqui para você conhecer o termo, mas na prática não são sinônimos. São formas diferentes de classificar e a forma mais usada hoje em dia é a que está em maior. Protoderme, meristema fundamental e procâmbio, que são os meristemas primários. Esses meristemas primários vão originar então os tecidos primários: epiderme, esclerênquima, colênquima, parênquima, xilema primário, protoxilema, xilema primário e floema primário. Beleza? Além do câmbio vascular. Beleza. A epiderme, pessoal, então é o revestimento, é o tecido de revestimento primário. Então todos esses aqui, pessoal, são tecidos primários. Então a epiderme é o tecido primário originado da protoderme. O meristema fundamental, que forma o córtex, né, lá do caule, vai originar então esclerênquima, colênquima e parênquima, que são 3 tecidos. Esclerênquima e colênquima com função de sustentação, parênquima, função de preenchimento. O procâmbio vai originar então o protoxilema, em especial xilema primário, flema primário, e o câmbio vascular, certo? Pois bem, e aí o parênquima vai se desdiferenciar, isso é uma característica do parênquima, ele tem a capacidade de sofrer desdiferenciação e voltar a ser uma célula com maior capacidade de diferenciação, voltar a ser uma célula tronco. Então o parênquima se desdiferencia e origina o felogênio, e origina também o câmbio interfascicular, que são os meristemas secundários ou meristemas laterais, certo? Então esse câmbio interfascicular e o felogênio são formados a partir do parênquima, beleza? Bem, e aí o felogênio então vai originar suber ou cortiça ou felema, e vai originar ainda a feloderme, enquanto que o câmbio interfascicular e o câmbio vascular vão formar, cadê? Era para ir.
Agora foi mal. O xilema secundário e o floema secundário, que são os tecidos secundários. Beleza? Então, olha só, vou sair da frente até para você ver tudo sozinho. Tá aí então, ó. Lembrando, meristemas apicais do caule da raiz originam os meristemas primários, que vão formar os tecidos primários. E aí, os meristemas secundários ou laterais surgem do parênquima e eles vão formar os tecidos secundários. Lembrando que suber, feloderme e felogênio juntos constituem o que a gente chama de periderme. Beleza? Ficou claro agora? Lembra dessa tela aqui, pessoal. Isso aqui é importante para você entender a organização dos tecidos vegetais. Bom, vamos falar agora um pouquinho do revestimento secundário do caule, ou seja, da periderme e da casca. Vamos entender a diferença de periderme e casca. Então, olha só. Aqui, então, ó, temos a periderme. Dá para ver aqui, ó, isso aqui é a periderme. Tem o suber, o felogênio e a feloderme. Felogênio é um meristema secundário. Então, ele vai formar sempre suber para fora, feloderme para dentro, certo? Esse suber é também chamado de felema ou cortiça. Cortiça, aquela de fazer rolha, é a própria. Isso aí, ok? Bom, olha só. Nós vamos encontrar ainda nos caules e raízes com um crescimento secundário uma estrutura chamada lenticela. A lenticela é essa abertura que tem aqui na casca, né, ali na periderme, é fundamental para a troca de gases, para a respiração. Então, essa troca de gases em caules e raízes, que tem crescimento secundário, vai ser através dessas estruturas chamadas de lenticelas. Ok? Bem, e em algumas plantas nós observamos isso aqui, ó. O que é isso? Bem, isso aqui, galera, essa casquinha que está saindo aqui, se chama ritidoma. Então, isso aqui é o ritidoma. Você já deve ter visto isso no pé de goiaba, no pé de eucalipto, certo? Então, a família da goiaba, que é a família Myrtaceae, e a família do eucalipto, que é a família Euphorbiaceae, quase esqueci, né? Então, família Myrtaceae, família Euphorbiaceae, goiaba e eucalipto, são famílias botânicas que têm normalmente ritidoma. O ritidoma é o que, pessoal? O ritidoma é a periderme que se solta. Então, olha só, a periderme está se soltando aqui, ó. Então, essa periderme está saindo aqui, ó. Essa liberação da periderme, na forma dessa casquinha, caracteriza isso aqui chamado ritidoma. Isso não é perigoso para a planta? Não, isso é um processo natural. O caule vai crescendo, vai rasgando, vai rompendo, aquela casquinha ali vai saindo e vai sendo liberado. Agora, não confundir isso com a perda da casca completa da árvore, né? Que seria a formação de um anel de Malpighi. Vamos falar melhor sobre isso na aula sobre tecidos vasculares. Ok? Então, a casca que é retirada para a formação de um anel de Malpighi, que pode matar a planta, que vai matar a planta, inclui ainda o floema. Então, ritidoma não é problemático, por quê? Porque sai só até aqui, ó, a feloderme, sai só a periderme, ok? Bom, outro aspecto importante do caule é isso aqui, ó. Vamos falar agora sobre o xilema. Bem, então aqui temos uma estrutura do caule, né, cortada e separada em camadas, de fora para dentro. Aqui, ó, a periderme e o floema secundário, como eu falei, formam a casca. Então, quando a gente fala que o homem foi lá e removeu a casca da árvore, certo? Formando o anel de Malpighi, a casca vai incluir a periderme e o floema secundário. Quando é só o ritidoma, é só a periderme que está saindo. Aí tem o câmbio e aqui para dentro já é xilema. Esse xilema secundário, pessoal, é a madeira. Então a madeira que a gente usa no dia a dia, na verdade é o quê? É o xilema secundário. E apesar de nós falarmos que esclerênquima e colênquima são tecidos com função de sustentação, quem realmente suporta toda a massa da árvore é o xilema. Em especial, essa parte central chamada de cerne. Ok? Então vamos dividir o xilema aqui em duas regiões. O mais interno,
mais velho, mais rígido, mais sólido, tá? Chamado cerne, e o mais externo, chamado alburno. Então, cerne e alburno são as camadas do xilema. Cerne mais interno, mais duro, mais lignificado, e o alburno mais externo, não tão duro assim, não tanto quanto a cerne, ok? Bom, e aí, numa outra imagem, vamos ver de novo isso, ó, dá para ver as camadas, de novo, ó, cerne e alburno, xilema, câmbio, aí floema, e a casca aqui, na verdade, é a periderme. Essa casquinha aqui é só a periderme. A casca na árvore, de fato, pega floema mais periderme. Beleza? Bem, e é interessante quando você olha o tronco de uma árvore que foi cortada, dá para ver esses anéis, que são chamados anéis de crescimento. Então, os anéis de crescimento, tá, de uma árvore, tá, são vistos aqui no xilema. São anéis do xilema. Beleza? Por quê? Porque o xilema muda a sua configuração de acordo com a época do ano, de acordo com a oferta de água, principalmente. Se a oferta de água é mais abundante, tá, as células do xilema podem ter diâmetro maior. Lembrando, o xilema tem função de transportar a seiva bruta, a seiva inorgânica, da raiz para o ápice do caule. Ok? Então, período de mais chuva, com maior umidade, maior oferta de água, as células têm maior diâmetro. Esse é o lenho primaveril. Lenho é sinônimo de xilema. Agora, período de maior seca, menor oferta de água, o transporte da água não é tão fácil, então as células do xilema têm que ser mais estreitas, de menor diâmetro, para aumentar a capilaridade, para melhorar o transporte. Então, essa camada com células mais estreitas é o lenho estival. Ok? Em função dessa diferença no diâmetro, vai mudar também a tonalidade. Essa parte com células de maior diâmetro fica mais clara e a parte com células de menor diâmetro fica mais escura. Então, observando aqui o tronco, eu vejo região mais clara, mais escura, mais clara, mais escura. Então, esses anéis indicam o passar do tempo, indicam basicamente cada par de anéis cerca de 1 ano. Ok? Então, para cada par de anéis, você vai ter aqui mais ou menos 1 ano. Claro que depende, né, de como foram as estações. Mas a ideia é a seguinte: é possível ter uma noção aproximada da idade da árvore, observando o número aqui de anéis de crescimento que essa árvore possui. Lembrando, esses anéis são o crescimento do xilema. Então, por isso que eu chamo de lenho estival e lenho primaveril. Lenho é sinônimo de xilema. Bom, galera, para terminar essa aula de caule, vamos falar sobre tipos de caule. E aí, de cara, já aviso, caule e tronco não são sinônimos. Tronco é um tipo de caule. É um caule encontrado nas árvores de grande porte, em geral, que apresenta ramos laterais e que tem um crescimento variável, diferente, por exemplo, da estipe, que cresce reto, sem galhos, sem ramos laterais, e só lá em cima vão ter então as folhas, os frutos. Em outro caso típico da estipe, a outra característica é a formação desses anéis bem marcados ali. Palmeiras, coqueiro e seus parentes têm estipe. Pessoa, mas o bambu também é assim, mas o bambu não é estipe. Bambu é um colmo, na verdade é um colmo oco. Por que colmo oco? Porque tem o colmo cheio, que é o caso da cana-de-açúcar. Bambu e cana são monocotiledôneas, então o crescimento não é tão grande, não tem, por exemplo, crescimento secundário. Pode ficar até grande, bambu pode chegar a vários metros de altura, mas não vai ter o crescimento secundário. Então, como oco, bambu, como cheio, é o caso da cana-de-açúcar. Um caso interessante é a cebola. Por quê? A cebola é um caule? Não. Olha só, cebola é um bulbo. Bulbo é um caule? Não, calma. Bulbo é uma estrutura que contém folhas chamadas catáfilos que estão presas a uma região que é um caule de verdade, chamada prato. Então, aquela parte de baixo da cebola, que em geral tem um sabor mais intenso, né, mais forte, mais amarguinho, aquilo é a região que corresponde de fato ao caule da cebola.
tanto que aqui embaixo tem as raízes presas. Então, a parte que a gente come da cebola são as folhas modificadas, chamadas catáfilos, beleza? Bom, um outro tipo de caule é o cladódio. Cladódio é um caule especial porque ele tem cloroplastos. Ah, mas o caule não tem? Nem sempre tem. O cladódio tem cloroplastos e ele faz fotossíntese, certo? Porque ele é encontrado nas cactáceas, né, que não tem folhas de verdade, ou folhas que fazem fotossíntese. As folhas foram transformadas em espinhos, ok? Bem, tem ainda aqui os tubérculos, que é um caule subterrâneo com função de reserva. Batata é um tubérculo, ok? Batata é um caule. Toda batata? Não, batata inglesa é um caule. Batata doce é uma raiz, ok? E temos ainda aqui ó, o estolho ou estolhão, que é um caule rastejante que fica acima da terra, que é o caso do morango. Tem um outro caule que também é horizontal, aqui é um rizoma, que nós já falamos lá na aula de pteridófitas. Então, o caule das pteridófitas é um rizoma. Ele é um caule horizontal, mas cresce embaixo da terra. Agora, é interessante a gente observar o seguinte. Existem plantas cujos caules apresentam espinho, que é o caso das plantas da família Rutaceae, família da laranja, limão, tangerina. Esse espinho da laranja, do limão, é um espinho caulinar. O espinho é um caule, certo? Eu não consigo tirar com a mão. Se eu tentar tirar com a mão, não consigo. Tem espinho que é folha, que é o caso do cacto. É uma folha modificada. E tem coisa que não é espinho, mas o pessoal chama de espinho, que é o que tem na roseira. Mas não é espinho? Não. O que a roseira tem se chama acúleo. O acúleo é uma estrutura de origem apenas epidérmica, tanto que ele sai muito fácil. Então, cuidado, olha só. Cacto tem um espinho que é uma folha modificada. Eu consigo também tirar. Laranjeira, limoeiro, tem um espinho que é um ramo modificado. Faz parte do caule. É um espinho caulinar. Agora, a roseira não tem espinho. Roseira tem acúleo. O nome é esquisito, ok, é feinho, mas o que a roseira tem não é um espinho, é um acúleo. Então, vou sair da frente para você olhar. É importante você lembrar desses tipos de caule. Isso às vezes cai, beleza? Então, sobre caule, galera, era isso aí. Um grande abraço, até a próxima.